Em Tiago, capítulo 4. Vamos fechar com Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Amém? Vamos fechar? Observa bem. Aqui em Tiago diz assim, olha, devendo resistir às paixões, e diz mais, onde vêm as guerras e as pelejas entre vós, porventura não vem disto a saber do vossos deleites e dos vossos membros guerreiros? Aí ele vem dizendo, dois, cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, nada, e não podeis alcançar, combateis, guerrear, e nada tendes, porque pedeis maus. Amém? Observa bem. Estamos administrando a nossa vida com Deus de uma forma totalmente errada. Não há prioridade em nossas vidas para com Deus. Eu estou pregando para mim. Se nós olharmos para a nossa vida, estamos administrando a nossa vida com Deus de uma forma errada. Por quê? Muitas das vezes lembramos que somos talvez crentes quando entramos dentro dessa casa de oração. Lembramos que existe uma palavra só quando a gente estamos aqui dentro. Lembramos que temos que falar com Deus ou quando estamos passando por uma situação totalmente difícil. Aí eu vou pedir a Deus misericórdia. Mas de outra parte, eu não preciso do Senhor. Então, irmão, a palavra diz o seguinte: da onde vêm as guerras? Uma das coisas que está acontecendo hoje no meio evangélico, nessa amada igreja moderna de hoje, porque se falar que hoje a igreja de hoje precisa ter a essência da igreja do passado, talvez hoje vai ter briga. Hoje nós estamos vivendo um tempo que não precisa disso. Para que isso? Deus só quer o meu coração. Como se o Senhor fosse açougueiro que quer o coração de cada um. Mas sabemos que Ele está retratando almas. Porque na realidade, irmão, a nossa alma, ela tem sede de Deus. Mas só que administramos nossa vida totalmente errada. Lembramos que somos cristãos ou crentes quando nós colocamos nosso império. Fora disso, lá fora, não precisa de outra coisa. Então, irmão, nós estamos administrando, ou melhor, nós não estamos com Deus colocando prioridade de Deus em nossas vidas. Tem outras prioridades, Senhor, na minha vida. Então eu deveria dizer assim, ó, da onde vem as guerras? Será que não vem de nós mesmos? O que significa a palavra? Assim, isso acontece muito. Essa palavra, ela está em todas as áreas. Não era para estar, mas ela está nos lares, na igreja, no mundo, em todo quanto é lugar, é a questão da contenda. O que mais hoje acontece na vida do crente é contenda.
estou atribulado. Estou passando por isso. Por quê? Está havendo guerra. Tiago diz o quê? Da onde vem a guerra? Vindo de vós mesmo. Que combatais. O que significa contenda, irmão? Para você entender. De vez em quando estou numa contenda, mas o que é contenda? Por que eu entro em contenda? Por que de repente eu estou dentro de casa, uma palavra que foi mal falada, uma atitude errada, um comportamento errado, e de repente a casa vira de cabeça para o ar? Sabe por quê, irmão? Paixões. Está havendo um sentimento em nossas vidas que muitas das vezes eu não estou percebendo que há. Contenda é um debate, é uma disputa, é uma controvérsia, é uma luta, é uma rixa. E nesse momento, irmão, quando há contenda, o que vai acontecer? A primeira coisa que não há contenda, eu vou me separar, eu vou sair da igreja, pastor. Não está dizendo para ficar aqui, porque houve, você pegou o que, sobre Abraão, quando houve a contenda entre Ló e Abraão, houve o quê? O que gerou dessa contenda? O que gerou da contenda? Se separar. Então essa questão da contenda, irmão, ela está em tudo quanto é ambiente. Por que Deus? Sabe por que está? Porque nós vivemos em paixões. Não sabemos administrar nossa vida com Deus. Irmão, vida com Deus é uma vida séria. Quem trabalha aqui, eu gosto de sempre bater nessa tecla. Quem trabalha aqui de carteira assinada, diz assim: eu não vou trabalhar mais não. Liga com o teu patrão e fala assim: patrão, olha só, o que houve? Eu não vou trabalhar não. Mas por quê? Aí eu vou pôr a fibra. Aí você lembra assim, ó: é prioridade, meu patrão. Seja fazendo sol ou fazendo chuva, eu tenho que estar lá. Prioridade. Independente ali do meu filho está passando mal, eu tenho que ir. Eu deixo ele com a mãe, com a sogra, com quem for, mas eu tenho que me apresentar naquele trabalho. Sabe por quê? Porque você sabe na tua consciência que o dia hoje são um dia difícil e as portas das empresas não tem trabalho, está fechando. Então você quer guardar o seu lugar lá assim na empresa. É isso, senhor Anderson? Quero guardar meu lugar lá. Então eu tenho que andar direitinho, eu tenho que aceitar as normas. Aí quando vem para a igreja, não quer acertar as normas da igreja. Ah, pastor, isso não aceito não. Aí eu não estou administrando errado. O diabo livre, por favor. Onde vem as guerras? E muitas vezes está sentado nesse ponto aqui, fala assim, ó: eu não gostei da mensagem. Sabe o que é isso? Paixões, guerra, que muitas vezes começa a surgir lá dentro. E muitas das vezes sai com risco aqui de dentro. E outra coisa, irmão, e quando nós começamos a entrar nessa paixão, automaticamente a gente começa a deixar sair debaixo da graça. Porque a palavra do Senhor diz assim: olha, aquele que morreu com Cristo, ele também morreu com as suas paixões. Mas aí o que acontece? Ele começa a deixar aquela paixão, começa a deixar a fluir. É por isso que ele fala lá na epístola de João, aqui ele diz assim: aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o Senhor sabe que a
aquele indivíduo não tem amor pelo Senhor. Então observa bem, irmão. Começamos a deixar, quando a gente começa a priorizar outras coisas em nossas vidas, esquecemos de priorizar a de Deus. A gente começa a entrar naquele círculo vicioso que é chamado natureza humana. E quando entramos na natureza humana, a gente vai começar a arrumar problema com Deus. O Senhor diz em Romanos assim, ó, deixa eu dar rapidinho. Romanos capítulo 8, diz isso aqui, ó. Romanos capítulo 8 diz assim no verso 7: porquanto a inclinação da carne ela é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de quem? De Deus, e nem a verdade pode ser. Então, se eu começar a me inclinar para a natureza carnal, é um sinal que eu estou nas minhas paixões e não estou sabendo administrar a minha vida espiritual. Na realidade, eu estou mais para carnudo do que realmente o homem que realmente, ou uma mulher que está ali direcionada por Deus. Porque há o desentendimento de um irmão com outro irmão dentro de uma casa de oração. É para ter isso? Não, porque se nós soubéssemos que somos salvos, olha só, aí só passa a folha, Romanos capítulo 6, olha só, ele diz assim, ó, 6,6, Romanos 6,6, sabendo este que o nosso homem velho foi com ele o quê? Para que o corpo do pecado seja o quê? Para que não sirva mais o pecado. Aí o que acontece? Eu quero ser abençoado. Eu quero ter vitória. Não vai. Não vai. Sabe por que eu não vou? Porque eu estou servindo ao pecado. Não estou servindo a Deus. Aí começa as paixões, o que Paulo, Tiago diz ali, ó. Da onde vem as guerras? Da onde vem as rixas? Aonde vem os debates? Onde vem as guerras? O que nós estamos vendo no mundo aí? Escândalo, mais escândalo, irmão, é não sei quem. Porque a carnalidade já tomou conta. A única coisa que eu tenho é a chamada assim, sou crente, eu sou da igreja do fulano, eu sou do pastor, mas é menos de Jesus e do ar. Porque quando a gente vive na nossa carnal, irmão, eu tenho certeza que nós vamos arrumar problema com o nosso Deus. Eu vou arrumar inimizade. E se eu arrumar inimizade com Deus, eu vou perder. Então é mais fácil fazer o quê? Eu vou juntamente com o Espírito. Ele vai dizer assim, deixa eu administrar a tua vida. Deixa eu administrar a sua oração. Porque muitas das vezes eu estou ali orando, mais uma vez tentando me justificar. É igual aqueles dois que não subiram ao templo para orar. Orava dessa forma, eu não sou igual aquele, eu não sei o quê. Isso é uma oração que é aquele tipo que quer se justificar tudo. Bom, se um dia eu quero ver Jesus como Ele é, eu vou ter que mudar a minha vida. Agora, se eu não quero mudar, pastor, então você não vai ver Jesus. Porque o Senhor, o Criador dos céus e a terra, Ele não me quer da mesma forma que eu me encontro. Filipenses, irmão. Analisa, Filipenses. Quando eu falo isso, ela vai ler para mim. Filipenses, capítulo 4, olha só.
capítulo 4. Olha o que a contenda ela gera. Seja em qualquer área, ela gera isso. Olha só, Filipenses capítulo 4, verso 1. O que está escrito aí? Portanto, meus amados e queridos irmãos, que alegria e coroa estáis assim firmes no Senhor amados. Ó Paifódia, ó Assístia, sintam mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude a trabalhar comigo no Evangelho. E com o Clemente e com os outros cooperadores, os irmãos são da vida. Observa bem. O que é essa? Evódia e Cíntia. O que está acontecendo com essas irmãs? Elas estavam vivendo o quê? Uma contenda. Estão vivendo uma briga é uma contenda. Contenda é uma briga. Rixa é uma contenda. Eu não gosto daquele irmão. Por que, irmão? Você não gosta dele? Ele te fez alguma coisa? Não. Só falta ele falar assim, a linguagem mundana. A minha química que não bateu com a química dele. O meu santo não bateu com o santo dele. Aí eu te falo, isso não é carnalidade. Isso não é carnalidade. Isso não é uma guerra. Bom, presta atenção. A contenda, ela se torna um sentimento que eu gosto de ser um criador de problema. Sentimento. Eu gosto de criar uma problema. Você vê que tem pessoa, aonde ele chega, pode contar que ele vai arrumar um problema. E vem o fulano aí. Pode esperar, ele vai arrumar alguma coisa. É o criador de problema. É o chamado intensioso. E a palavra do Senhor diz que a gente tem que fugir dessas pessoas intensiosas, que qualquer coisa gosta de arrumar um problema. E o problema disso tudo, que essas pessoas que arrumam contenda, gosta de arrumar rixa, e muitas das vezes ele gosta de ferir, mas não quer ser ferido. Bom, se eu, como pastor, quero ver Jesus como ele é, eu vou ter que mudar a minha vida. É bacana, eu vejo muito isso. Hoje o pastor falando que trocou sua palavra abençoada, forte, prega muito aqui. Mas muitas das vezes nada que foi falado eu peguei e vou administrar na minha vida. Nada acontece. Agora quer saber, irmão, se o Senhor Jesus vem hoje, me pega nas condições que eu estou, nas paixões, qual será o meu destino? Qual será o meu destino? E naquela mesma hora ali, estava vendo aquela contenda das irmãs ali, vamos chegou. Sim, claro isso. Sinta as duas o mesmo no Senhor. E o que acontece? Se você olhar para a igreja, vai ver que nem todos sentem a mesma coisa do Senhor. E o que acontece isso, pastor? Se há uma variação de sentimentos. Quando começa a haver variações de sentimento, não é para ver variações de sentimento, é para ver um sentimento só, que é tristeza. É por isso que é um dos motivos. Irmão, vai ter oração terça. Pastor, posso ir não. Irmão, domingo tem culto. Pastor, não vai dar domingo. Sabe por quê? Nem
todos estão no mesmo sentimento. Se você pegar Atos capítulo 2, a palavra diz aqui, olha, vou rapidinho aqui. Atos 2 diz assim, verso 41, Atos 2, verso 41, de sorte que foram batizados de bom grado, receberam o quê? A sua palavra naquele dia agregaram quase 3.000 almas, 42, e perseveraram na onde? Na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E toda alma viu o quê? Eu faço uma pergunta, igreja, aqui dentro, será que todas as almas que tem aqui tem temor? Estavam juntos e tinha tudo o quê? Para 43, e toda alma viu o quê? Temor e muitas maravilhas, sinais, e fazia pelo quê? Verso 44, e todos os crentes estavam o quê? Tinha tudo e a igreja de hoje? Variedade de sentimentos. Um tem um sentimento de uma coisa, outro de outra, um pensa de uma forma, outro pensa de outro. Aí no final de tudo, irmão, se você for perguntar quem veio a oração, quem faz a evangelismo? Às vezes tem 3, 2. Porque isso, irmão, há uma paixão que guerreia dentro de nós. O que eu vou fazer? O que eu vou priorizar mais? Alguma coisa eu vou priorizar. Não sabe por que Deus me leva a falar isso? Porque naquele grande dia vocês não vão poder falar assim, não, peraí, Senhor, o pastor Cid pregava isso não. Aí o Senhor fala, pregava assim. Eu estava lá, eu ouvia, eu que dei ele para falar, eu estava lá. Sabe o que está acontecendo hoje, irmão? O amor está esfriando de muitos. E o pecado está crescendo. O que está acontecendo hoje no nosso meio, hoje, na igreja moderna? As pessoas estão se sentindo confortável no pecado. O pecado já não me afeta mais. Sente, o teu pecado não te afeta mais, me afeta. E por isso que você criou uma inimizade entre mim e você. E muitas das vezes eu estou tão habitolado no meu pecado que eu não percebo. Sabe quem começa a usar? Filosofias vãs, que daqui a pouco Deus é misericordioso, Deus é bom. Aí é aquilo assim, Senhor, perdoa o meu pecado, mas não larga o pecado. Aí eu falo assim, perdoar? Você não larga ele? E muitos, por que o filho pródigo, ele chegou para o pai e disse assim, pai, me dá a minha parte. O pai, tá bom. Por que o pai fez aquilo? Porque se o pai falasse, eu não vou dar, ia começar a ver o quê? Não tem. Entre o pai e o filho. Aí o pai, não. E quando ele estava bem, o dinheiro da herança estava ali, estava sendo gastado, ele tinha amigos, mas quando acabou, ele caiu lá no chiqueiro de porco. E ele passou, ele olhava para o porco, e para comer e falou assim, o porco, em outras palavras, diz assim, é melhor do que eu. Talvez você pode dizer assim, eu comendo bolota? Tá. Eu estou trabalhando.
Às vezes eu estou comendo muito pouca coisa. Era para me ter comido, para comer mais de Deus. Sabe por que muitas vezes você olha para um irmão, uma irmã pregando, aí passa nas internet, aquela coisa toda, fala, sabe por quê? Sabe por que você fica naquilo? Meu Deus, aquilo tudo? Porque tu está vazio, irmão. Sabe por que as pessoas estão se escandalizando que está vendo? Porque está totalmente longe de Deus, irmão. As pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo, que está fazendo isso, aquilo. Não é bíblico. Que um escárnio ia acontecer. As pessoas se escandalizando com isso. Meu Deus, querendo comprar Bíblia. Meu irmão, você coloca os pés e você corre. Deixa a Bíblia, a palavra de Deus se cumprir. Permita que o Senhor revele sobre a nossa vida aquilo que é de bom, não aquilo que é de mal. Efésios, observa bem isso aqui. Capítulo 2 está escrito assim, ó. Observa, olha só isso aqui. Aos Efésios, capítulo 2, está escrito assim, olha. Diz assim, olha, a salvação é pela graça. Diz assim, e vós vivificou, estando vós mortos em o quê? Ofensas e pecado. Diz no verso 2, é que noutro tempo andaste segundo o curso de quê? Segundo o quê? Os príncipes da onde? Opera nos filhos da onde? Vamos lá. Se eu digo que sou crente, que eu fui batizado, tomo ceia, independente que não tomo, não seja batizado, mas digo que sou crente, eu quero formalizar tudo direitinho, mas aí eu não obedeço. Eu ando na desobediência. Aí, se eu como crente ando na desobediência com o meu Senhor, não estou sabendo administrar, aí vai entrar um. Então eu entro, vou administrar você. Menos você. Observa que ele diz assim, olha, vós vivificou onde? Quando você está com o quê? Mortos e ofensas. E muitas das vezes hoje, aquele que diz que está no Senhor e continua nas ofensas, com as contendas, com a carnalidade. Então, irmão, na realidade, eu só, quando me batizei, eu só tomei um banhinho. Quando ele me chamou, irmão, as ofensas. Depois vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Olha, irmão, presta bem atenção. Eu escuto alguns irmãos falar assim também. O mundo está me afetando. O crente não pode dizer isso. Sabe por quê? O mundo te afetaria se você vivesse ainda no mundo, aqui, debaixo de graça. Não.
estava morto em pecado, em ofensa, o mundo lhe afetaria. Agora, o mundo não me afeta, porque ele diz assim: olha, vós não sois mais do que do mundo. Viveis no mundo, mas não sois do mundo. Só que muitos crentes falam isso, mas na realidade, aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Lá fora, ele gosta das coisas do mundo. Só que eu quero dizer uma coisa para o irmão: o Senhor, naquele grande dia, ele vai fazer uma separação. Verso 3: entre os quais todos nós também. Verso 3: antes andava onde? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Era por natureza filho da onde? Como os outros também. Vamos olhando para essa humanidade. Essas pessoas. Observa bem. Vou explicar esse negócio melhor. Eu estou debaixo de graça. Imagina, para vocês entenderem. Imagina a mão de Deus está aqui. Deus está derramando graça. Estou na graça. Aí eu começo a dar lugar à minha natureza carnal. Começo a dar. E começa a natureza carnal começa a fluir na minha vida. A cada passo eu vou saindo de baixo. Deus continua na mesma posição, mas eu vou começando a sair debaixo da graça. Mas na realidade a gente pensa assim: sair eu estou de boa. Não, você não está de boa. O que acontece? Quando eu saio debaixo da graça, sabendo que vai haver na minha vida um espírito de eu, como está aí agora, pode pegar a Bíblia aí, ó. Olha só o que ele diz. Olha só, verso 3: entre os quais todos nós também, antes andava no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos filhos da natureza, filhos da ira, como os outros também. Está no verso 2, que agora eu pego os filhos da desobediência. Mas acontece o seguinte, irmão: eu trago sobre mim a ira de Deus. Negócio sério. Seja aqueles que estão lá no mundo, seja aqueles que um dia foi e saiu, eu estou trazendo para a minha vida, seja aquele que um dia esteve, ou aqueles que estão lá fora, eu estou debaixo de ira. O Evangelho, irmão, de Senhor Jesus, é o meio que nós podemos fugir da ira de Deus. O Evangelho, por isso que ele fala, o Evangelho é boa nova, é onde nós podemos fugir da ira do Senhor. Isso que ele fala aqui, ó. A ira de Deus. Bom, eu sei que nós encontramos muito obstáculo. Nós temos uma filosofia que nós falamos assim: é muito difícil servir o Senhor. Presta bem atenção nisso. Talvez você vai discordar disso, mas presta atenção. É difícil para aqueles que estão na natureza carnal. Vai ser difícil. Ele vai ser convidado, não. Mas aqueles que amam o Senhor, irmão, lógico, presta atenção, servir o Senhor é uma coisa, mas sabemos que o diabo ele vai levantar para poder te impedir. Mas o amor que você tem pelo Senhor e a graça que está sobre a sua vida vai fazer o quê? Suprabotar a graça de Deus. Aí, irmão, quando fala assim, ó, irmão, tem oração terça-feira, pastor, eu estou junto.
Irmão, tem evangelismo. Estou junto. Tem culto domingo. Estou sabendo, pastor, estou lá. Mas quando a gente está na natureza carnal, sempre vai ser impedimento. Sempre vai haver impedimento. Porque na realidade, o maior inimigo seu é a tua natureza carnal. Ele diz assim em Tiago, vamos lá rapidinho. Vamos lá rapidinho, que ele está terminando. Lá no capítulo 4, no Apostado, ele diz assim no verso 7. Olha o que ele diz no verso 7 aí. Sabe por que eu vou dizer que é difícil servir o Senhor? Está aí no verso 7. O que está escrito aí, irmão? Lê para mim. Larissa, lê para mim. No 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não, verso 7. Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Só que tem um problema. Aí o crente vai vir pela filosofia. Não, é difícil servir o Senhor. Não está sujeitando a Deus. Está sujeitando o diabo, tudo que Deus colocar lá. Não dá. É difícil. É impossível. Estou na minha paixão. Estou nas minhas paixões. Ele não falou só resistir o diabo. Ele não vai te aguentar, ele vai fugir. Mas é necessário eu resistir ele. Mas é o contrário. Eu estou resistindo a Deus e me sujeitando ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo, ele fugirá de nós. Lá no verso 8, lembra a Larissa para mim? Verso 8 aí. 8, 4, 8. Diz aqui o que diz aí. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E para que somos pecadores. Vós muito antes. Claro que vai ser difícil, pastor. Pastor, é difícil, pastor. É tanta coisa. Claro que é tanta coisa. Eu estou com dobro ânimo. Chega para uma pessoa que não é evangélica, fala assim, tem culto domingo. Uma semana antes, ou 3 semanas antes, olha, fala, vamos, quando ele vai dizer? Não, vou sim, eu vou dar uma passadinha lá a qualquer hora. Mentira. Isso é o que quer falar na tua cara. É mentira. Aquela desculpa, hoje, é uma chamada desculpa, mas sabemos que é mentira. Está enganando quem? Você que acha que está enganando? Você acha que eu engano quem? Você acha que você engana quem? É você mesmo. E o diabo, ó. Esqueça. Não esqueça que nós estamos em volta de um mundo espiritual. Você está numa festinha carnal, o Senhor não está ali. Sabe quem está? Só tem um. O teu inimigo, que é chamado teu próprio eu, que você gosta de satisfazer a vontade dele, e o inimigo da tua alma. Ele está lá assim, ó. Ele fica assim, ó. Eu não posso pegar e fazer uma desgraça nessa festa. Olha só, irmão, a luta constante, a batalha. Gálatas, já estou encerrando. Gálatas, capítulo 5, diz assim, olha, Larissa, lê pra gente aí.
Eu vou te ajudar a ler Gálatas capítulo 5, verso 16. Olha a guerra. Mas sabe por que muitas das vezes o Espírito Santo perde essa guerra? Porque nós estamos administrando a nossa vida totalmente errada. As prioridades que talvez você tenha não é do agrado do Pai. Olha só, pode ler, irmã Larissa. Digo, porém, verso 16. E o Espírito, e eles opõem-se um ao outro para que não possais querer. Mas que o Espírito não está debaixo da lei. Porque as obras da carne só manifesta aqui, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, gritaria, embate, porfias, simulações, iras, querelhas, dissensões, heresias, ideias, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais não declaro, já antes do que os que cometem tais coisas não herdarão. bom, se eu estou satisfazendo o desejo da minha carne, eu estou correndo um grande perigo. Só que aí a morte encontra essa pessoa em qualquer lugar da vida. Uns encontram a morte na porta de um Deus de mim. Uns a morte encontra nas estradas da vida. A morte encontra alguns fazendo comida, lavando roupa. Outros, a morte encontra ele aqui em cima do púlpito. Quando a morte, pá, ele, cai para o lado. Outros, a morte encontra deitado numa cama. Só que se a morte me encontrar na minha natureza, nas minhas paixões da carne, vou dizer para você bem claro, é inferno. É inferno. Não precisa de vida espiritual. É como chegar num bar. Cerveja aí, bota aqui no bar. Isso aqui da vida. Bota aí um cigarro de maconha para mim. Sério? Existia dois homens. Um era rico e era o Lázaro, o mendigo, que ficava à porta do rio. Só que a morte alcançou tanto o rico como o mendigo. E quando de repente o rico abriu os olhos, olhou assim e falou: peraí, doutor, estou no lugar de tormenta? Tá aí. Aí o menino de boa, tranquilinho. Aí daqui a pouco ele olha: mas aquele não é aquele que abre a porta? Tá na porta. Ele só teve males. Você não mordomia. Mas vem cá, peraí, deixa eu ir lá. Pode mais não. A tua oportunidade foi lá na terra. Agora, acabou. Então, irmão, a oportunidade da Rony, da Larissa, do Cid, do Diácono Hélio, da irmã Cida, da Camila, da Dalva, da Sete. É agora. É agora que eu tenho que botar para fora e despojar, irmão, daquilo. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Ninguém aqui consegue fechar a brecha da carnalidade. Não consegue? Sabe por que não conseguimos? Porque na realidade vivemos nas paixões da natureza carnal. E isso tem que, muitas das vezes, tem que ter um cuidado. O próprio Deus diz assim: olha, vigiai, porque a carne é o quê? Fraca. É por isso que nós temos que
vigiar a nossa natureza. É necessário que eu e você jamais podemos se ausentar da brecha. Porque na realidade, irmão, a nossa mão, imagina uma casa, e naquela casa de repente tivesse uma brecha. E a gente sempre descuidado, nunca tampamos essa brecha fica ali. Mas só que, irmão, o problema da brecha está ali, a brecha em nossa vida é a nossa natureza carnal. Você não consegue matar ela. Para matar a natureza carnal, você tem que estar morto fisicamente. Porque a nossa natureza carnal, ela sente fome, ela sente cansaço, ela sente sede. Então essa brecha fica ali. Mas é necessário que cada dia eu esteja vigilante nessa brecha. Jesus disse o quê? Vigiai, porque a carne é fraca. Essa fraca é a brecha. Então é necessário, irmão, que eu esteja de prontidão nessa brecha. É necessário que eu esteja nessa brecha. Olha bem aqui, irmão. Eu estou encerrando já nesse último versículo. Ele diz assim em Colossenses capítulo 3. Diz assim, olha. Vamos ler junto esse capítulo aí. Antes de encerrar. Antes de encerrar, vamos ler junto. Tiago capítulo 3. Sabe com esse entendimento hoje? Diz assim, portanto, Colossenses, perdão, Colossenses, três. Observa bem. Portanto, seja o quê? Buscar as coisas que são da onde? Onde Cristo está onde? Pensai nas coisas que são e não nas que são da terra. Porque já estáis o quê? E a vossa vida é escondida com quando o quê? Que a nossa vida se manifestar, então também vós manifestarei com ele aonde? Verso 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre aonde? A prostituição, a impureza, apetite o quê? E a vil que consciência e a avareza que é idolatria, pelas quais, pois, havem o quê? Sobre os filhos. Verso 7: nas quais também em outro tempo andaste, quando ainda viveis aonde? Verso 8: agora fazer o quê? Também de tudo, da onde? Da cólera. Não mintais o quê? Pois que já vos despiste da onde? Com seus feitos, e vos vestiste de novo, e se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que se eu quero alcançar o céu e ver como ele é, eu vou ter que me despojar dessas coisas. O que vai ser mais fluido em nossa vida, aquele grande dia, é o sustentar título, sustentar tempo de casa de oração
por muitos dias. Quanto tempo você tem? 20 anos, 15 anos. E você é pastor, diácono. E no final daquele grande tempo, daquele grande dia, o Senhor falou assim: apartai-vos de mim, vocês. Perder tempo, 2 horas aqui dentro, sabendo que a hora que eu sair daquelas portas eu vou voltar a mesma coisa que eu entrei às 7 horas da noite. Mas uma coisa é certa, não posso deixar de falar. Se eu não falo, as pedras não. Acho que Deus abençoe a vida de vocês.